Olá, pessoal, boa tarde a todos e todas. E aí, gente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Muito bem, só vou dar mais um minutinho, a gente já começa, para a gente não extravasar muito tempo. E aí a gente já começa também com o nosso tema de hoje. Bora começar então, pessoal, senão a gente pode extravasar muito o nosso tempo. Lembrando que todas as nossas lives, Banks Talks, elas ficam gravadas, depois eu subo no nosso canal do Papo de Gente no YouTube e libero para vocês também na nossa comunidade. Então, aproveitando, para quem não me conhece, eu sou Samuel Ferreira, mais conhecido como Muca na vida e também na Escola Coru. Eu faço parte do time de Growth aqui da escola, sou o Community Manager, eu que administro aí a Papo de Gente. Então, qualquer coisa que vocês notem que precise melhorar, ou que vocês querem levantar de pauta, pode me chamar, que aí a gente monta um bench bem massa aí e coloca na agenda para vocês. Tá bom? Rapidamente, antes da gente entrar, de fato, no nosso tema, eu quero apresentar a Coru para vocês, para quem ainda não conhece, tá? Nós somos uma universidade corporativa as a service, então nós aceleramos aí pessoas e empresas, tá? A gente trabalha tanto com B2C e B2B, tá? Então nós temos aí torres principais de atuação. Deixa eu só passar aqui rapidamente, mas antes de eu passar um pouco das torres de atuação, quero contar para vocês que nós já, né, quem são os nossos parceiros, né, as figurinhas que nós já colocamos aí no nosso álbum de atuação. Tá? Em tecnologia, nós já atendemos já o Grupo Boticário, nós já atendemos iFood, Ambev. Para a nossa torre de growth, nós já atendemos a Desktop, Cogna, e para a nossa torre de pessoas, performance, já passaram, né, estão, né, aí na Coru, Alpargatas, Eletromídia, Luxótica. Tá bom? Muito bem, aí falando das nossas torres de atuação, tá? Então, como nós somos aí uma plataforma de conhecimento e nós moldamos, né, o que a empresa, o que o mercado precisa aí, né, dependendo da dor daquela empresa, a gente consegue atuar. Então, dentro da tecnologia, nós temos cursos de upskilling, reskilling na área de engenharia de software, mobile, engenharia e ciências de dados e também produtos digitais. Tá? Nós atendemos em loco, né, como nós fizemos aí com a Ambev, também temos aí nosso hub que fica em Campinas. Tá? Na torre de growth nós temos aí venda B2B, B2C, Customer Success, Customer Experience e Marketing também. E dentro da torre de performance nós atendemos liderança, diversidade e inclusão, desde censo, né, letramento em diversidade e inclusão, para C-level ou não, né, gestão de pessoas e também soft skill e indústria e operações. Nós estamos startando aí essa torre em 2024. Tudo bem, deixa eu só aceitar uma só aqui. Bora lá. Bom, e quem são nossos fundadores, tá? Deixa eu contar para vocês. O Dani, vocês já conhecem, né? Ele também está atuando ali dentro da Papo de Gente. Hoje ele é nosso CEO, ele foi CHRO aí da Falcone, CEO da Ambev. A Raíssa Florence, que encabeça o time de Growth, ela foi sócia-diretora comercial da Starts. A Priscila Costa, hoje ela está em operações, já foi diretora de RH da Movida. E o Lucas Santiago, tá? Que ele é o nosso CPO, CTO e fundador da Q2 Exit. Tudo bem. E por último, não menos importante, eu quero contar para vocês sobre, né, o nosso curso de programa de aceleração de RHs. Então, para quem tem interesse, tá aí o QR Code na tela. Todo mundo que participa da Papo de Gente tem um desconto de 20% nesse curso. Tá incrível. Esses são os nossos professores. O Dani está ali dentro, Maria Holanda, Rafael Bosa, Priscila Costa, a Lilian Kazama, né, nossos mentores, né, que também participam ativamente da formação, né, Gustavo Vitti, a Laura Bueno, que é da Eletromídia, a Vanessa Tognoli, que é da CIT, entre outros. Então, está um curso muito robusto, vale muito a pena. Então, quem tiver dúvida, quiser saber um pouco mais, pode me chamar no PV ou fazer a inscrição, que já cai direto para o pessoal do comercial para contar um pouco mais para vocês. Tá bom? Então, bora para o nosso tema de hoje. Quero agradecer a todos e todas aí pelo tempo hoje de vocês. Hoje, mediando, né, a nossa talk, o nosso bench, né, eu vou chamar e dar a voz aí a Lucas Niemeyer, que ele é head de pessoas aí da Intel. Lucas, obrigado pelo seu tempo. Legal, valeu, Muca. Gente,
prazer gigante aí poder, na licença do Dani, né, foi ter filhinha, agora poder mediar um pouco dessa conversa. Acho que um pouco muito parecido com o papel que o Dani tem normalmente nessas conversas, né? Acho que é mais dar espaço para as perguntas que a gente tem para fazer ali para o Porlan, também fazer algumas provocações, perguntas. E no fim do dia, acho que comunidade é isso mesmo, né? Tipo, alguém sai, né? Tipo, não pode num dia, outra pessoa assume, se ajuda. Então, acho que é super legal poder estar ajudando aí hoje, mediando um pouquinho dessa conversa e, assim, fiquem à vontade de interromper, acho que é em qualquer momento. Acho que só fazendo um ponto sobre o curso de RH, né? Então, bem legal tá rodando a segunda turma, né? Eu vi meio esse curso nascer, toda a idealização, e acho que a gente que é de People sabe quão difícil é achar um curso que vai no nível de profundidade correto. E, assim, tive feedbacks muito legais, assim, da primeira turma, né? Idealização de conteúdos, eu lembro que a gente discutiu bastante coisa, o Dani, eu, todo o time que estava construindo, e muito feliz que a segunda turma está começando, tenho certeza que é uma super oportunidade para quem participar. E agora vamos lá, Porlan hoje é nosso convidado aí que vai dividir um pouco com a gente como é que ele toca o CSC, né, liderando o CSC da Ambev na área de People, e como é que isso tudo, né, ajuda dentro da experiência do nosso time, ajuda a gente a trazer mais tecnologia e padronização para os nossos processos. Acho que vai ser um bate-papo super legal. O Porlan vai começar com uma apresentaçãozinha, né, rápida, e aí, mas fiquem à vontade já para a gente ir trocando, e depois, no final, a gente vai para as perguntas, tipo, o acúmulo de todas elas, né? Vamos lá, Porlan. Boa. Muito obrigado, Lucas. Pessoal, muito prazer aí, feliz de poder dividir um pouquinho, né, a gente conversar um pouco, né, das frentes e o que a gente tem feito aqui no centro. Eu separei aqui alguns slides, né, mas fazendo um pouquinho de catado de apresentações e também para contextualizar, porque não sei o quanto que aqui cada um já opera com modelos de CSC ou tem estruturas centralizadas, né, dos serviços de gente. Então, tentar passar aqui um contexto um pouquinho geral para dizer, também entender um pouco de como que a gente chegou aqui, né, que a gente não nasce pronto, né, mas acho que o primeiro de tudo é quem sou eu, né, então todo mundo me chama pelo sobrenome, que é Porlan, e variações em cima dele. Eu já estou há 10 anos aqui dentro da BEV, há quase 3 anos como responsável aqui das frentes de People dentro do nosso centro de serviço compartilhado, né. Acho que entre várias curiosidades que tem aqui no slide que eu sempre falo, acho que essa aqui é a que eu vou destacar, que essa bolinha aqui significa que eu não faço ideia qual é o número que tem aqui dentro, quer dizer que eu sou daltônico, e isso é uma licença poética, porque se os slides não estiverem bonitos, se as cores não fizerem sentido, pelo menos eu consigo me achar no que está acontecendo aqui na apresentação. Bom, mas brincadeiras aí um pouco à parte, acho que o primeiro ponto que a gente sempre traz, né, quando a gente fala do CSC da Ambev, é um pouco de uma grande jornada de construção e transformação, né? O CSC ele nasce lá em 2002, com modelos mais tradicional do que se fala de um centro de serviço compartilhado, como uma central de atendimento focada basicamente em atender e executar padrões operacionais internos, né? Depois disso, que ele teve essa estabilização, ele começa a era que a gente chama da era mais longa, que é uma era de eficiência operacional, que foi ali de 2005 a quase final de 2018, onde a gente ganha muitos escopos, né, dentro da operação, dentro do serviço, com uma mentalidade muito clara, né? Você conseguir fazer em um único local, numa única unidade, com as mesmas pessoas, serviços que antes estavam pulverizados, né, em mais de 200 cidades espalhadas pelo Brasil, entre outros países da América do Sul, né, e acho que conversa aqui um pouco até com a trajetória, né, e mentalidade de eficiência que por muitos anos se permeou sobre a Ambev. A partir de 2019, a gente começa essa segunda era que a gente considera que a gente está até hoje, que é que a gente chama que é os centros de comando, onde a gente deixa de não só processar e operacionalizar tarefas que são transacionais, né, e mais rotineiras do dia a dia, quando a gente começa a transformar os dados dessas transações em informação para melhor tomada de decisão da organização, influenciando a estratégia do negócio, né? E o que a gente enxerga, né, para o nosso futuro é que a gente imagina transcender esse conceito de centro de serviço compartilhado para um centro de conhecimento compartilhado, onde a gente fica intimamente ligado, né, à estratégia do negócio, ajudando a evoluir, sejam os produtos, seja o resultado da organização, né?
Hoje, né, a nossa estrutura ela é composta de 10 torres, né, dentro do centro, algumas torres ligadas a processos de finanças, que vão desde um financeiro diretamente de contas a receber, né, e acompanhamento de fornecedores, a central de compras, apuração e contabilidade, central de impostos, todos jurídicos centralizado, as torres logísticas que vão desde a compra do insumo ao planejamento da cadeia de produção, à entrega, né, logística dos nossos caminhões, seja para os nossos armazéns, seja para os nossos fornecedores, a torre de people, que eu vou falar já um pouquinho mais à frente dela, e uma linha transversal a todas elas que a gente foca em transformação, né, um time focado em tentar achar como que a gente pode tornar esses processos que já foram centralizados em mais eficientes, com mais tecnologia, né, e gerando uma experiência, um nível de serviço maior para o centro como um todo. E acho que para traduzir um pouco esse monte de torre, esse monte de área, né, a gente gosta muito dessa cadeia aqui, que fala um pouquinho sobre toda a jornada, né, do processo da Ambev, né, e como que o centro de serviço compartilhado ela permeia essa realidade. Então, quando eu estou falando da nossa frente de vendas, desde eu cadastrar um cliente até eu vender, entregar e depois receber o pagamento por aquele produto que foi vendido, o CSC se envolve em diversas etapas dessa transação, isso como nas frentes financeiras, nas frentes de logística, mas o que a gente sempre destaca aqui é que na nossa cadeia de área de gente de gestão, né, desde o candidato querer participar de um processo seletivo da Ambev, ele passar pelo processo, ser admitido, se desenvolver, desempenhar a sua carreira, até decidir sair da companhia, seja porque ele saiu da companhia em 3 meses ou em 40 anos, né? Toda essa jornada, essa pessoa teve um contato direto e foi envolvida por um processo, um serviço que é executado dentro aqui do centro, né? Então, essa ideia de participar da jornada do começo ao fim é uma coisa que permeia, né, a estratégia do centro e fala um pouco sobre a nossa área de RH, né? E aí, uma das provocações, quando o Muca chamou aí para o papo, né, era sobre como que isso conversa um pouco com realidade de mercado, né? O que se fala de metodologia, o que são indicadores, né? E essa jornada de evolução, existe algumas metodologias de mercado que falam, estou trazendo aqui uma que a gente tem usado bastante, que é da BCG, que fala que os serviços centralizáveis, né, de uma organização, eles passam por essa jornada de transformação e hoje, na nossa leitura, por toda essa jornada que a gente está hoje dentro da companhia, né, a gente acredita que a gente está nessa transição entre o Step 2 e o Step 3, onde a gente tem muitos serviços centralizados, nem todos eles, né, efetivamente uma camada de tecnologia e automação totalmente desenvolvidas, ou que a gente ainda não está usando os dados 100% a nosso favor, e é um pouco dessa jornada para chegar naquele centro de conhecimento que eu comentei anteriormente, é um pouco do que a gente considera como nosso nível de maturidade. E dentro disso, né, para poder falar assim, poxa, como que a gente evolui esse nível de maturidade? Uma outra metodologia que é muito presente aqui nas discussões dentro do centro, quando a gente vai falar com os nossos clientes corporativos sobre faz sentido trazer esse serviço para o centro, faz sentido a gente implementar uma tecnologia ou a gente revisar a forma que a gente faz para poder gerar um encantamento maior para o nosso cliente, né? A gente tem usado essa matriz da PwC, que basicamente é uma grande árvore de decisão que vai discutir do quanto estratégico e único é aquele processo, serviço ou rotina que é feita dentro da organização e o quanto que ela tem impacto, né, na reputação ou no crescimento do negócio. E quanto mais esse processo ele consegue ser, né, escalável, padronizável, e ser colocado como tecnologia junto, mais ele vai evoluindo dentro da cadeia aqui de decisão e a gente pode ir tomando decisões do tipo, é um serviço que pode ser eliminado, a organização não deveria fazer porque não gera valor agregado para o negócio, ele pode ser centralizado, mas ser cogerido por um time corporativo, ele pode ser terceirizado, ele pode ser 100% centralizado e a governança desse processo fica dentro do centro, até efetivamente é um processo que ele não faz sentido ser centralizado por uma série de particularidades e customizações que ele necessita dentro da organização. Então isso é muito um pouco do que permeia a nossa estratégia que a gente usa para guiar as discussões junto com os nossos clientes internos hoje
um dos exemplos, né, que eu queria compartilhar com vocês. E como que eu aterrizo tudo isso para a realidade de people, né, a área de gente de gestão? Bom, a gente tem duas grandes crenças hoje dentro da área de gente de gestão. A primeira é que a gente deveria operar como uma plataforma, né, entender, né, os nossos processos como uma frente realmente de people as a platform, né, parodiando aí um software as a service, né, mas que a ideia é que a gente, todos os serviços e interações que um colaborador, um gestor, uma gestora tenha com a área de gente de gestão, eles sejam serviços que possam ser feitos de uma maneira focadas no autosserviço, com uma alta experiência para o usuário, que gere escala pela nossa realidade. É muito importante você conseguir permear todos os países onde a gente tem operação, e que eles nasçam com uma mentalidade de dados, onde a gente use os dados a nosso favor, seja para automatizar, para a gente discutir, trazer, né, inteligência artificial, né, uma discussão da moda, né, ou efetivamente a gente poder pautar a evolução de outros serviços a partir de reais dados e não achismos e inferências que as pessoas têm. E a gente soma essa mentalidade com a natureza esperada de um centro de serviços, que é a gente ser parte da organização que ajuda a simplificar a complexidade do negócio. Porque como a gente tem os serviços centralizados, a gente tem essas metodologias, essa mentalidade de gerar eficiência, a gente consegue fazer a roda girar por meio de tecnologia, conhecimento, conectar as melhores pessoas dentro da organização, e trazendo essas duas coisas juntas, a gente tem potencial, né, de tornar a nossa área, né, de gente de gestão mais estratégica e mais conectada com o resultado do negócio. E aí isso aterriza na estrutura que eu tenho hoje, né? Então, toda essa história bonita, como na prática funciona o meu dia a dia, né? Então, hoje eu tenho um time de mais ou menos 130 pessoas aqui em Jaguariúna, divididas nessas 5 torres de serviços, né? Então, eu tenho a primeira torre, com o time do Maurício, que é o coração, a essência de onde nasce o nosso centro de serviços, que é todos os processos de folha de pagamento e benefícios, onde a gente administra aí mais de 30 mil funcionários espalhados, né, por 6 países, né, e a gente tem algumas taxas de eficiência focadas aqui dentro dos resultados dessa operação. A Mariana, que é focada nos produtos que são a natureza da nossa área, como gente de gestão, então ela que é focada em processos como recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de performance, avaliação de clima organizacional, então tudo isso está dentro da área dela, e ela é responsável por criar as estratégias e desdobrar elas para serem executadas e impactar os nossos colaboradores, né? A Adila, ela é responsável pela nossa torre de tecnologia, então aqui dentro ela tem todo o planejamento de novos sistemas, automações, pilotos com inteligência artificial, gestão de dados, Power BI, né? Então ela um mix de tech people aqui como um todo. A gente tem uma frente para desdobrar tudo isso que está acontecendo nessas torres e ter uma melhor comunicação dentro da organização. A gente tem o time de comunicação interna, efetivamente, né, para desdobrar e treinar e capacitar as pessoas. E, por fim, né, eu tenho uma torre de suporte de gestão orçamentária, planejamento e performance, né, aqui com o Wellington, onde é a pessoa que vai ajudar a gerir todo o headcount da organização, saber onde estão a melhor alocação dos nossos orçamentos e tomar decisões de suporte à remuneração. Então eu sei que falei muita coisa, falei um pouco rápido, mas era para dar um pouco desse panorama de onde nasce o nosso centro, até um pouco de como aterriza e as coisas como elas tocam mais no nosso dia a dia, e deixar mais espaço aqui para a gente poder trocar e ir conversando. Obrigadão. Legal. Porlan, já vou puxar um gancho aí, pensando até no tema, né, do nosso encontro, de como é que o CSC acaba impactando a jornada do time na ponta, né? Então, eu queria ouvir de você primeiro, assim, como que vocês mensuram o impacto que vocês geram no time como um todo, né? Não estou nem pensando no time de gente, tô pensando em todo o time, assim, o que vocês olham para a experiência, como que vocês enxergam que o CSC agrega valor? Boa. A gente tem um indicador de excelência que funciona para o centro como um todo, que a gente chama de score de experiência.
Dentro desse score, a gente avalia tanto o NPS das pessoas que têm interação, né, com o centro. A gente avalia a taxa de satisfação de todos os tickets e chamados que são operados, né, dentro da nossa rotina, para ter uma noção assim mais ou menos de grandeza entre chamados tradicionais, plataforma de autoatendimento e chatbot. A gente rotaciona por ano mais ou menos 800 mil tickets, né? Então tudo isso faz parte da nossa mensuração dessa taxa de satisfação desse segundo item do score. E, por fim, a gente tem, né, uma frente de eficiência, né, onde que todos esses tickets que eu comentei, né, a gente clusteriza eles em o que a gente chama de N2, N1 e N0. O N2, ele é um ticket que ele é atendido por uma pessoa e a resolução desse ticket não é padronizada. Então, eu tenho que analisar aquele contexto e propor uma solução única para aquela pessoa. O N1, ele é um ticket que também é atendido por uma pessoa, mas a solução ela já é customizada, né? Independente do contexto que a pessoa traz, eu sei que eu tenho uma árvore de decisão e eu tenho lá 4, 5 respostas possíveis e eu vou resolver aquela dor, aquele ponto que a pessoa está trazendo. E o N0 é que eu faço essa mesma árvore de decisão de maneira automatizada, sem interface humana. O nosso score de eficiência aqui é o que a gente chama do shift left. É eu conseguir reduzir o máximo desses tickets que são N2 e transformar eles em N1, N0. Por quê? Quando eu somo esses 3 elementos, a nossa crença é que eu torno os processos, né, eu trato os adultos como adultos, então as pessoas vão lá e elas resolvem seus problemas sem precisar de uma área de gente assistente ali para poder tocar ali o dia a dia. Eles mesmos trabalham e colocam suas questões e vão tendo suporte quando necessário para poder resolver. E melhor ainda, quando eu vou tendo esses dados, essas informações, eu proponho melhorias, porque essa pessoa só está trazendo um questionamento, abrindo um ticket, porque eu fui ineficiente em alguma parte do meu processo, que gerou algum ruído, alguma dúvida. Então eu uso isso para retroalimentar o meu processo, para tentar tornar o meu processo protegido contra erros, porque o erro, ou a dúvida, ou a má comunicação é que fez essa pessoa não ter a solução dela de pronto atendimento, né? Então esse é o principal score e a metodologia que a gente usa hoje para impactar na prática a experiência do nosso colaborador, da nossa gestora, enfim, de qualquer pessoa que tem interação com o centro. Legal. E é legal que esse score parece, no começo ele parece ser só de eficiência, mas ele conversa muito com o que você falou da visão de plataforma, né? Que é deixar ser auto-atendido, né? Escalável, as pessoas poderem usar o serviço de uma forma muito natural, muito fluida, né? Exato. E aí, acho que um negócio que conecta muito, assim, quando eu estava na Ambev, né, a gente já tinha começado a falar um pouco sobre isso, né, de companhia como uma plataforma, e você falou, né, de deixar de ser um CSC para virar um centro de conhecimento. Hoje, o que vocês falam sobre o que precisa mudar no fim do dia, assim, de estratégia, de focos? Boa. Cara, boa pergunta essa. Eu diria que tem 2 coisas centrais, assim, né? Quando eu mostrei aquela curvinha de maturidade, né, eu posicionei a companhia mais ou menos ali no meio, mas quando eu faço uma leitura aberta, né, das 10 áreas do centro, eu tenho áreas que já estão muito lá na direita e outras áreas que estão bem à esquerda, ainda nem estão no meio. Então, uma representação média do que a gente considera como centro. E acho que os 2 pontos centrais para evoluir todo mundo, né, para uma jornada mais de conhecimento, a primeira tem a ver com efetivamente um trabalho de trazer a mentalidade de dados para dentro do dia a dia, né? Então aqui não precisa ter inteligência artificial, é simplesmente a gente começar a trabalhar com uma lógica de ter um bom repositório de informação, ter uma boa curacidade dos dados para evitar retrabalho, levar esses dados a conhecimento dos clientes corporativos, da diretoria, enfim, do nome que cada organização acaba dando, né? Isso torna o papel do centro muito mais estratégico do que ser um lugar que só transaciona rotinas que são operacionais, né, e de baixo valor agregado. A rotina ela pode ser de baixo valor agregado. A informação e o dado daquela rotina não. Então acho que esse é o primeiro ponto. O segundo tem a ver com efetivamente o trabalho com esse layer corporativo, né, e uma dor que a gente vive, né, e superou já muito ao longo desses anos, né, mas ainda é uma realidade, é porque a gente confunde a
execução de uma rotina, de um processo, de um serviço, né, com você ser dono do headcount. Essa é a grande chave do negócio, né? Eu acabei não passando, mas a UI tem uma metodologia que a gente discute muito, que ele fala sobre uma coisa é o serviço e outra coisa é como que esse serviço ele é feito. E esse serviço ele pode ser feito centralizado, cogerido e coalocado, né? E a gente tem uma tendência, pelo menos a gente, como cultura Ambev, posso falar, de achar que se está debaixo do nosso braço a gente tem maior controle, né? Porque a gente está vendo. E que se está alocado com um outro lugar que não está ali no meu dia a dia e não está aqui no meu escritório, né? Isso tende a não ser bem feito, não ter a velocidade de resolução. E quando você transcende essa quase que um microgerenciamento ou querer só cuidar das coisas que estão debaixo de você, e você vai para esse lugar de cogestão e coalocação do recurso, você consegue ter uma dinâmica muito mais fluida para focar no primeiro ponto que eu falei. Então, um exemplo prático para aterrissar isso, né, é, por exemplo, a jornada que a gente fez com o nosso time logístico, né? O time de logística, eles tinham um time basicamente todo corporativo para fazer todo o processo, né, de compra, planejamento e entrega, né? E eles tomaram uma decisão basicamente de falar assim, olha, não, no meu corporativo eu só tenho as pessoas que tomam a decisão, então assim, super level senior, com pessoas com pouquíssimos times abaixo, então eu falei assim, poxa, é um diretor sem time? Como que é isso? Bom, porque o papel desse diretor é tomar decisões, né, e provocar a evolução do negócio. Todo o resto do time que toca as rotinas que são transacionais, táticas, foram todas para o centro, porque aí você dissociou essa ideia de que só funciona se está debaixo de mim, né? E eu crio uma governança de confiança de que o processo vai funcionar e vai evoluir. Então hoje, né, nosso grande espelho para o centro como um todo é a gente simular exatamente essas experiências que a logística já transcendeu para a gente poder trazer isso para todas as outras áreas e também o centro evoluir como um todo. Muito legal. Descentralizado para cogerido e colocado. Anotei aqui isso aqui. Tá bom, gente, queria abrir aí para vocês não fizeram pergunta aí. Vamos lá, aproveitar as experiências. Tem alguém que quer fazer uma pergunta? Tenho mais anotado mesmo. Bom, se ninguém tiver, eu tenho uma. André, vai lá. Vai lá, André. Tudo bem, Furlan? Prazer, pessoal. Eu tenho uma dúvida. É muito bacana quando a gente está vendo esse desenho já caminhando para um outro nível. Eu cheguei recentemente num CSC bem menor, uma empresa de educação e com diversos desafios. Legal. E acho que um desses desafios é exatamente isso, organizar toda a parte operacional, inclusive essa parte de atendimento, de ser eficiente na demanda, no autosserviço, enfim. Eu queria que você me falasse um pouquinho assim, qual foi o maior desafio nessa jornada de fazer a pessoa ser autossuficiente, entender que o processo pode ser resolvido por ela, enfim, e caminhando para esse momento que você tem hoje, principalmente em relação aos canais de atendimento, as dúvidas que a gente tem ali na ponta com o time que você tem interno. Boa. Excelente ponto. Eu acho que a nossa jornada de autoatendimento, ela começou em 2014, tá? Onde a gente fez o primeiro grande movimento, que foi basicamente criar uma central 0800 para poder atender processos da área de gente, né? Depois que foi entrar sistema de tickets, né? Depois que foi entrar chatbot, plataforma interna, esse tipo de coisa, né? Então, é uma jornada de 10 anos que a gente vem acumulando. Mas, olhando numa visão mais micro aí dos últimos 3 anos, eu acho que o primeiro ponto foi tecnologia. Eu acho que a gente abateu muito a cabeça nesse processo de ser meio sedento de pôr a tecnologia e entender como a gente deveria ter desenhado melhores processos antes de querer fazer o nosso processo caber dentro de tecnologias, né? Acho que esse foi um grande aprendizado nosso. Coisa simples, por exemplo, a gente hoje tem um chatbot interno, que a linguagem interna desse chatbot não comporta você plugar uma inteligência artificial, ela não tem uma árvore de aprendizado automática. Então, basicamente, o que acontece é que se eu quero entender o que o meu cliente está perguntando para o chatbot, por que ele não consegue ter a melhor resposta,
literalmente, eu tenho que pôr uma pessoa do meu time para ficar lendo um Excel, para ver todas as formas que a pessoa perguntou, então falou assim, pagamento, pagmento, pamamento, para eu ir lá e manualmente colocar todas essas variáveis manuais para poder fazer. E o que na época tinha a possibilidade de eu ter escolhido uma outra tecnologia, né, para poder fazer, mas eu escolhi ir por um caminho que era mais simples pelo processo que eu tinha, né? Então, acho que esse ponto ele é fundamental, né? Às vezes a velocidade, né, não é o melhor amigo nesse processo. O outro ponto é realmente sobre um lado de esse foco na experiência do usuário, né? É um ponto que eu diria assim que ele é fundamental. Todo mundo aqui é avesso a abrir um chamado. Acho que se não tem uma pessoa que eu falo assim, vai abrir um chamado, a pessoa vai falar assim, nossa, que legal, isso aqui é a coisa menos burocrática que podia existir na vida, né? E acho que a gente bateu um pouco de cabeça também nesse ponto, porque no começo, né, a pessoa ela tinha que literalmente preencher todos os dados dela, né? Nome, e-mail, qualquer unidade dela, esse tipo de coisa, até ela começar a preencher os campos da dúvida e da necessidade que ela tinha, né? E aí eu também não padronizava esses campos para facilitar a minha tomada de decisão. Hoje, já madura, por exemplo, a gente tem lá no nosso checklist que não tem nenhum tipo de ticket ou chamado, que ele já não nasce integrado com informações da folha, para que, tipo, se a pessoa abriu o chamado, eu já sei todas as informações do usuário, eu não preciso disso. Eu tenho que tornar essa experiência o mais rápido possível e a menos morosa, né? A outra é eu saber usar a linguagem do meu cliente. A gente tinha um exemplo, não sei se o Lucas vai lembrar, mas a gente usava o Sharp aqui, e que parte de um ticket que você tinha que abrir perguntava se você tinha chapéu ou não chapéu na estrutura. E esse era um nome interno que a gente, como processo de folha, usava e tudo mais, que era só para saber se dentro da estrutura organizada do sistema você era uma pessoa gestora ou não. E o que a gente tinha de pessoas falando assim, e respondendo, eu não estou brincando, né? Um operador de linha que usa boné como EPI obrigatório, respondendo que tinha chapéu, porque a pessoa entendia aquilo que ela viveu, né? E aí a gente não conversa, a gente tem um problema de linguagem simples e cria toda uma ineficiência de processo. Então acho que esses pontos aqui para mim são grandes para focar, porque aí depois o canal, se ele vai ser um portal, se vai ser web, mobile e tudo mais, é uma consequência desses, assim. E eu lembro, nossa, esse negócio de chapéu aí me deu até gatilho quase. Eu lembro também, assim, acho que eu não vivi o processo do Gente Mais, né, que foi quando o Paula falou, né, essa centralização lá forte em 2014, eu entrei no Ambev um pouquinho depois de 2016, então a Gente Mais estava esse processo ali de consolidação na época, que foi essa centralização. Mas acho que um negócio também que na época a Ambev acertou bastante nessa centralização foi, a centralização aconteceu, muito aliada a dois grandes pilares, eu acho, com o time do campo ali, né? Então, primeiro, quem conhecia muito dos processos internos do time de gente foi o CSC. Eu lembro muito claramente disso, aqueles analistas de folha, aquelas pessoas com muito tempo de companhia, então o conhecimento foi na hora. E aí, as pessoas já não estavam mais no campo para resolver os problemas, né? Então, gerou a necessidade do time do campo acessar o CSC, não tinha mais o que fazer, assim, não tinha mais a quantidade de analistas para atender todos os turnos, todas as pessoas, etc. Então, acho que a necessidade gerou um pouco disso. E atrelado a esse processo de centralização, veio muito forte o sistema de gestão cobrando que o time de gente estivesse fazendo o seu papel estratégico, que na época foi desenhado o comitê de gente e tudo mais. Então, era o papel do time de gente no campo mais estratégico, menos operacional, menos assistencialista em algum nível, menos atendimento de chamado, e menos recurso, e também cobrando das outras áreas, né? Então, tipo, a operação certificava no VPO, né, que é o sistema de gestão lá da operação, do SPO, ou de PO, que era todos os sistemas de gestão, se estivesse usando as ferramentas, se estivesse atendendo chamados e tal. Acho que isso sempre foi uma alavanca muito forte, né, de virar chave de processos ali na Ambev. Não, total. E curioso trazer isso, né? A gente faz 2 semanas, e assim, contei tudo isso, né? Mas isso, assim, é uma realidade do Brasil ainda, né?
Nos outros países a gente tem outras realidades. Argentina é difícil, né? E aí, você falou Argentina é difícil? Faz 2 semanas que a gente tombou pela primeira vez a tiqueteira lá na Argentina, né? E aí um dos cuidados que a gente teve nesse processo de tombamento, né, foi que a gente ajustou parte do processo, como eu falei, mas a parte da tecnologia que a gente escolheu foi uma que permite, já de maneira nativa, né, a tradução simultânea, né, dos idiomas. Então, eu estou conseguindo ter uma pessoa lá abrindo um ticket em espanhol e um operador aqui, né, lendo ele traduzido em português, ajudando a solucionar aquele chamado, ele voltando em espanhol, mesmo tendo sido feito em português, para que a gente gere essa interação e não tenha essa quebra de conhecimento de, putz, aqui eles vão começar do zero. Não, eles estão sendo suportados pela excelência daqui, né? Então, essa preocupação, né, a gente olha também agora para essa vivência nova que a gente está passando com a Argentina. Muito bom. André, trabalha em empresa de educação também, então depois, se você quiser chorar umas pitangas, pensar junto com uma coisa, estamos por aí. Ótimo, Lucas, obrigada. Bom, não sei se alguém mais quer fazer alguma pergunta. Vai lá, Luciano. Pô, cara, primeiro dizer que massa esse bate-papo, né? Um mês atrás eu participei da imersão do CSC lá na Ambev em Jaguariúna. Senti falta do RH, viu, cara? Tinha muita coisa de outras áreas e bem pouquinho do RH, mas, pô, hoje tá sensacional, muito legal. E aí eu queria te ouvir, Porlan, falar um pouquinho da experiência de NPS. Aqui na Mantiqueira Agronegócio, né, a gente está 1 ano operando CSC, e aí a gente lançou o NPS, e aí a gente tem percebido muito a confusão dos nossos empregados na hora de responder. Porque às vezes a nossa devolutiva, a nossa resposta é uma resposta negativa àquilo que ele está pedindo. E aí ele usa o NPS para apresentar uma insatisfação da resposta, não do atendimento. Como que foi isso aí com vocês, cara? Me conta um pouco dessa história. Foi igual, tá? A gente, não vou dizer que até hoje, quando a gente pega, né, os comentários do NPS, ainda continuam aparecendo, né? Pela forma que a gente recebe o dado hoje, a gente vê muito que tem um lado ou de operações que estão mais críticas, ou às vezes pessoas que têm pouco tempo de companhia, então acabaram ainda não se aculturando um pouco por exemplo, porque a insatisfação a gente sempre direciona para a pessoa responder ali na pesquisa de satisfação do ticket que ela respondeu, porque eu consigo ser assertivo no porquê que aquela interação não foi positiva. Diferente do NPS. O NPS ele é uma experiência genérica, né? Então, assim, de tudo que você já viveu com a gente, você me recomenda ou não, né, para interagir. Mas sim, a jornada que a gente começou a medir o NPS começou em 2020, de 20 para 21. Então, a primeira mensuração que a gente teve do NPS de People, ela foi de menos 38, a primeira vez, né? E muito por conta disso, não só por conta disso, mas tinha lá na base, né, muito comentário que não tinha a ver com o CSC, né, ou uma reprodução de uma insatisfação genérica da pessoa, né, e a gente, desde lá de trás, a gente continua recebendo esses feedbacks, e na hora que, por metodologia interna, a gente segrega esses comentários, né, então, quando termina uma pesquisa, né, a gente tem um time que é aquele time de transformação que eu comentei, que ela é cross, né, eles fazem uma análise mais idônea sobre todos os comentários, né, e se, por exemplo, a pessoa não respondeu nenhum comentário, aquela resposta ela vale 100%. Se no comentário, por exemplo, que é muito comum aparecer, a pessoa reclama do tipo, olha, o café da manhã não está bom na minha cervejaria, né? Pô, isso é uma questão de insatisfação real que eu tenho que tratar, mas é lá pro time de business partner direto, não tem a ver com o nosso. Aí eles clusterizam tudo isso, a gente faz um comitê interno para no colegiado validar que esses itens eles vão ser expurgados da nota final, mas a gente não tira da base histórica. E aí parte do nosso processo a gente endereça esses feedbacks e monitora para saber se há tratativa para esses itens ou não pela unidade diretamente, para a gente também ver se não vai ter repetição dessa insatisfação na próxima pesquisa, né?
Então é isso que a gente faz. Hoje, né, o NPS do centro está na casa de 60 pontos, tá? Ele está nesse patamar faz 3 anos, ele flutuou de 64 para 59, 60, né, mas ele flutua aqui, né, nessa casa. E aí tem um lado de amadurecimento mesmo do processo, mas a gente endereça ele como um ponto de que aquela ideia da gente contribuir para a organização, putz, é um feedback válido. Ele ajuda a organização, não ajuda o CSC, mas a gente faz plano de ação e acompanha para as pessoas saberem que as coisas estão evoluindo também. É como a gente dá hoje a tratativa, mas assim, proporcionalmente, só para você ter assim, mais ou menos hoje numa pesquisa de NPS nossa, participam de 150, 200 pessoas, eu vou te falar que tem uns 30 comentários desse tipo, né, assim, estourando, não mais do que isso. Então, já tem menos coisas mesmo, acho que tem um lado de amadurecimento mesmo da metodologia dentro do centro, acho que você comentou, tá 1 ano, né, naturalmente isso vai evoluindo. Show, cara, muito obrigado, velho. Imagina. E se quiser trocar ideia aí, né, de mais como estão usando, pô, fica super à vontade para poder acionar. Pô, nesse negócio de conexão com o campo, aproveitando aí acho que as duas perguntas conectam um pouco com isso, mas essa mais diretamente que vocês falaram, direciono, ajudo, acompanho a unidade ali, mas falando de uma forma um pouco mais ampla, inclusive, por exemplo, você mostrou ali a estrutura, o time da Águila, por exemplo, né, que é o IBS, veio muito com essa ideia de, vou usar entre aspas, né, mas quase ser um business partner dos business partners, no sentido de, assim, como é que ele facilita a vida desse time que está no campo e faz o contato mais rápido com o CSC. Eu queria ouvir um pouquinho de você, assim, o que tem de rotina hoje com o time do campo, o que vocês levam em conta nessa experiência? Do time de gente agora, pensando. Do time de gente, não, perfeito. Então, basicamente, eu vou te falar que existem 2 grandes rotinas, tá? Uma com o cliente corporativo, e hoje ela é a rotina mais intensa. Então, assim, só para contextualizar, né, para o time, nossa estrutura corporativa, como que ela funciona hoje? A gente tem o nosso CHRO, ele é responsável pelos 6 países aqui do Cone Sul, tá? Então, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Chile, tá? E aí esse CHRO, ele tem o time dele dividido em 2 grandes competências. Uma competência de HRBP, que são os heads dos países, né? E um time que são os centros de conhecimento, que são as pessoas que criam as políticas, as estratégias. Então ele tem uma diretora de remuneração, né? Uma diretora de processos de gente, então aqui vai ter recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de performance, tá? E uma diretora de tecnologia para a área de gente. E ela vai ter, né, business partners para cada país para poder tocar. Então a dinâmica de trabalho basicamente esses centros de conhecimento criam políticas, diretrizes, definem estratégias, né, e aí eles entregam, né, um produto, uma política para ser executado por esse business partner. Essa conexão, né, de ajudar a desdobrar, é aqui que a gente entra, né? Nós, como CSC, a gente entra aqui nesse balanço da estratégia. Então, primeira parte da tua pergunta então eu estou conectado ali com o corporativo para ajudar a desenhar essa política, para poder ver se eu consigo operacionalizar, né, aquele processo, né? E não necessariamente é só o time de dados, porque tem coisas que a Mari Piola, né, ali como responsável dos produtos de gente, ela que vai tocar, o Wellington como a frente de remuneração, ele que vai dar suporte. Então, cada um tem o seu depara do seu cliente corporativo mais estratégico, né? E aí a gente ajuda a cascatear, a entregar isso para o business partner, porque aí, como que é a nossa estrutura de business partner, né? Então, eu vou simplificar para uma realidade do Brasil, né? Então, o Brasil, ele é dividido por áreas geográficas, né? Cada área geográfica, né? Então, por exemplo, o Sul é uma área geográfica, os 3 estados do Sul. Eu tenho um head de people para esses 3 estados, né? Dentro de cada estado, eu tenho uma série de unidades nossas, né? E para cada unidade dessa, eu tenho um gerente de gente ou um ponto focal de gente de gestão. Então, na cadeia, eu tenho a head do Brasil, né? A head da região Sul
e os gerentes de cada uma dessas unidades dentro dos estados, né? Nosso papel é pegar esses produtos e conectar com essas pessoas dessas regionalidades, dessas unidades, na granularidade, e ajudar que esse produto seja entregue. Os feedbacks, os processos que não estão funcionando, é aqui que eu entro na segunda parte de rotina, onde eu coleto esses feedbacks que não estão funcionando, seja via NPS, seja via satisfação, ou realmente rotinas de reunião de prestação de contas com essas pessoas, que eu pego esse feedback e ou eu melhoro o meu processo porque eu não estou desdobrando ele da melhor maneira possível, ou eu volto para o meu cliente corporativo e falo, olha, o jeito que você desenhou o produto não está bom, ele precisa melhorar, né? E aí a gente ajuda esse processo a melhorar. Então é basicamente esse balanço que a gente tem de rotinas para poder ouvir o que precisa ser melhorado e ao mesmo tempo influenciar na construção do produto. Legal, muito bom. Tá bom, gente. A gente passou aqui uns 5 minutinhos. Por lá, não sei se você quer dar algum recado final, se alguém quer fazer uma última colocação ali, mas acho que foi ótimo o bate-papo, né? Muito legal ouvir essa experiência de um CSC que existe há tantos anos e vem evoluindo e se questionando mesmo no modelo de operar, desde um modelo de muita eficiência para um modelo mais de tecnologia e inovação, que leva conhecimento. Então, bem bacana ouvir um pouquinho disso, mas te dar o espaço aí, Paulo, para você fechar. Não, poxa, não, só queria agradecer o convite, me deixo à disposição aí, né, para qualquer outro papo futuro, qualquer outra rotina aí, se quiserem, estou super à disposição para a gente poder trocar, se quiser me convidar para outros papos aí, para ouvir também outras experiências, estou super aberto a aprender mais ainda, né, e assim, poxa, cada um está numa jornada, um momento diferente, tem estruturas e produtos diferentes, então assim, me adoraria conhecer um pouco mais de cada um. Vou mandar aqui no chat, quem quiser me chamar, 976-9771, quem quiser chamar aí no WhatsApp, marcar um papo na paralela, aí o que precisar, pô, estou 100% à disposição também aí. Como o Luciano contou, a gente como centro tem rotinas bimestrais de visitas estruturadas no centro, né, onde é um dia inteiro de rotinas para conhecer todas as diversas áreas do centro, as metodologias e tudo mais, então quem quiser também fica super à vontade, eu ajudo a conectar para participar da próxima imersão, né, e tudo mais, ou a gente marca um só de people aí para a gente poder falar, estou à disposição também. Orlan, o negócio foi tão bom aí, cara, naquele dia que a gente fechou a consultoria de Hack to Pay. Ah, ficou com o Galo lá? Que legal. O Galo, massa. Legal. Eles estiveram Muito aqui bom. essa semana, muito bom. Pô, que bom, que legal, cara. O Galo é um cara sensacional. Puta, vocês vão estar muito bem assessorados. Sem dúvida. Então é isso. Legal. E aí, Paulo, já ouviu o feedback do Luciano aí, né? Bota mais assunto de pipo aí, né? Na visita do CSC. Mas eu sei que dia que foi esse. A gente tava com visita ao mesmo tempo que tava rolando. A gente não conseguiu casar a agenda da imersão dessa vez. É uma pena. Vou na próxima então, de novo. Vamos. Maravilha, então. Lucas, muito obrigado, né, por ter aceito esse convite. Até a próxima live. Lucas retorna aí na próxima live esse mês. Porlan, muito obrigado aí por ter compartilhado conhecimento com a gente. Com certeza eu vou te convidar aí para novas talks, novos momentos como este. Então, quero agradecer também a presença de cada um de vocês da comunidade. E semana que vem a nossa live já vai estar disponível no nosso canal do YouTube e eu libero para a gente lá na comunidade, tá bom? Boa, fechado. Pessoal, muito obrigado então. Uma boa noite a todos e todas e até a próxima.